O Hebreus 13, de 10 a 13, dá para projetar aí? Hebreus 13, de 10 a 13. Eu fiz hoje um esboço dele, porque existe assim uma dúvida nos comentaristas se o versículo 10 está conectado com o versículo 9 ou se o versículo 10 está ligado com o versículo 11 em diante. Porque se vocês olharem, não existe, entre o versículo 9 e o 10, não existe nenhum conectivo. Não existe nenhuma palavrinha de conexão. Quais são as palavrinhas mais comuns de conexão que a gente encontra nas traduções do Novo Testamento? Pois, portanto, e, também, ou seja, os mais comuns são pois e portanto, que é a tradução de uma palavrinha pequena, grega, é a palavrinha oum. A palavrinha grega oum significa pois e portanto. Então, sempre que você vê essa expressãozinha, pois ou portanto, você sabe que aquele versículo está conectado com o que foi dito antes. Claro, você está dizendo alguma coisa e você diz portanto, claro que o que você vai dizer está conectado com o que você já falou. Ou se você diz pois, é claro que o que você está dizendo, o que você vai dizer, está conectado com o que você já falou. Então, não há uma conexão entre o 9 e o 10. Olha lá, o 10 começa dizendo, possuímos um altar. Se ele dissesse assim, ó, portanto, ou pois possuímos um altar, ou portanto possuímos um altar, aí você vai lá, tem uma conexão com o 10, aí com o 9. Aí eu teria que fazer um esboço separando o 9 e o 10. Mas não tem. E até, o pior é que até tem a ver um pouco, né? Porque, olha lá, fala dos alimentos no versículo 9, né? No versículo 9 fala dos alimentos, que ninguém teve o coração firmado com alimentos, nunca tiveram proveitos que com isso se ocuparam, né? E aí no 10 fala de alimentos também. Então a tentação da gente, numa primeira leitura, é ligar o 10 com o 9. Mas doce ilusão. Não tem conexão. Pelo contrário, tem conexão o 10 com o 11. Como é que eu sei? Pois. Olha o 11, como começa. Pelo pois. Então o pois mostra que o 10 está conectado com o 11. Então aí você fala, então vamos fazer um esboço então, que envolve o 10, o 11 e olha o 12. Por isso, tem como escapar? Não tem como escapar. Segue. Saiamos. Olha lá, de novo. Meu, não tem jeito. Está tudo ligado. Então você tem que fazer um esboço que envolve o 10, o 11, o 12 e o 13. Que foi o que eu fiz. Tá? Vendo esses conectivozinhos aí. Ok? Agora, o 14 já, né? Na verdade, aí você fica, caramba, aí já não dá para ver uma conexão, né? Então, pelo menos não tão clara como nos versículos anteriores. Estão pegando o jeito? Estão pegando o jeito? Tem que pegar o jeito, tem que pegar a ginga. Né? Tem que pegar, né? Tem que saber, opa, aqui tem um sinalzinho, aqui é por aqui. Né? Aí, quando você souber tudo isso, aí pode mandar o pastor embora. Agora já sei tudo. Né? Chuta esse pastor fora, que eu já sei tudo agora, então não preciso mais, eu posso fazer meus esboços, posso fazer minhas pregações, e amém, que Deus abençoe, que todos sejam assim mesmo, né? Mas é assim, então eu fiz um esbocinho, pegando 10, por causa da ausência da conexão com o 9, e aí foi embora. Tive que parar só no 13. Aí parou as conexões, aí eu sei que o bloquinho está lá. Está lá o bloquinho, beleza, vamos trabalhar em cima dele, tá bom? Aí eu fiz esbocinho com 4 itens. Cada item um versículo, tá bom? Bom, para isso, para ter uma noção bem clara da relevância desse trecho aqui, é importante lembrar o contexto remoto, o contexto mais amplo, né? Qual é, aquela pergunta perene, né? A pergunta que a gente sempre faz, para ninguém nunca esquecer, né? A repetição é a mãe da sabedoria. Meu professor falava isso. Meu professor de um monte de matérias, né, o Carlos Oswaldo, me ensinou um monte de coisa. Então ele falava, olha, a repetição é a mãe da sabedoria. Então, repita. E sua mãe descobriu isso. Ela não falava assim, cuidado na rua. Quantas vezes sua mãe falou isso?
Você contou? Meu Deus. Né? Um dia entrou na sua cabeça, né? Um dia entrou na sua cabeça. A repetição é a mãe do conhecimento. Então, nós temos que repetir também isso. Qual é a preocupação principal do autor de Hebreus? A apostasia, o André já sabe. Né? André, se eu fizer qualquer pergunta que você estiver dormindo, se acordar, você fala apostasia, você acerta. Você acerta na hora, porque qualquer pergunta que eu fizer, a resposta é essa, apostasia. Então, qual é o grande problema, o pecado que tenazmente nos assedia, que o autor de Hebreus fala, livrando-nos do peso. O que são essas coisas todas na cabeça do autor de Hebreus? O que é o pecado na cabeça do autor de Hebreus? O pecado na cabeça do autor de Hebreus é a apostasia, é o abandono da fé, é o virar as costas para a fé cristã. E ir para onde? Ir em que direção? Cair na lama. Não era esse o problema. Porque existe uma apostasia limpa. Aí é que pega. Porque quando o cara pula do chiqueiro, todo mundo desce o porrete nele, até incrédulo. Né? Até incrédulo. O cara pulou no chiqueiro. Até a mãe, o pai, o irmão, o parente que é ateu vai falar, onde já se viu, estava na igreja, você pulou no chiqueiro, aí que história é essa? Até os incrédulos vão achar ruim. Agora, existe uma apostasia que é limpinha. E essa é a perigosa. É a pessoa que abandona a fé e vai para um desvio doutrinário que parece lindo. Qual era o desvio doutrinário para o qual os crentes judeus estavam sendo atraídos? O judaísmo, a adoração, o culto levítico, marcado pela oferta de animais, marcado pela grandeza, pela pompa, pela beleza arquitetônica do templo judaico, pela pompa das vestes sacerdotais, pela riqueza dos móveis que guarneciam o templo, todos eles revestidos de ouro. Isso tudo deixava os judeus impressionados. Os discípulos, quando viram o templo, chamaram Jesus e disseram, olha o tamanho dessas pedras. Já se viu algo como isso aqui? Eles impressionados. Então, o judaísmo, com todo o seu cerimonialismo, com toda a sua pompa, com toda a sua beleza e grandeza, atraía os cristãos. Porque o cristianismo era simples. Quem eram os seguidores do cristianismo? Pessoas simples, pescadores, né? Pessoas viúvas, órfãos, pessoas que não eram de nobre nascimento, que não tinham nenhum impacto na sociedade. Onde eram os templos cristãos? Não tinha. Não existia. Não existe na teologia cristã templo. Não existe um templo cristão. Reuniam nas casas. Os judeus de Jerusalém reuniam no pórtico de Salomão, um corredor cheio de colunas, se reuniam ali porque não cabia nas casas. As casas maiores, onde haviam pessoas mais abastadas, então eram crentes, eles se reuniam ali. Qual que era o cerimonialismo cristão? Qual que era? Fazer a ceia do Senhor. Pão e vinho ali, uma coisa simples. Quem eram os pastores? Quem eram os líderes? Olha os apóstolos, né? Homens, a maioria deles, todos simples. Questão do apóstolo Paulo, que tinha sido um homem de uma posição cultural, intelectual muito alta, os demais eram todos homens simples. Os pastores, em geral, naquela época especialmente, eram homens simples. Não eram homens de grande impacto na sociedade, não. Então, por causa disso, os crentes hebreus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Essa era a apostasia limpinha e bonita. Eu não estou mergulhando no paganismo, não estou caindo no pecado lá dos gnósticos, afundando ali a minha cabeça lá na lama, na sujeira, na imoralidade. Não. Eu estou indo para uma religião muito séria, santa, né? Grandiosa. É para isso que eu estou indo. Mas era a apostasia. Uma apostasia bonita, mas apostasia. Não era um cadáver podre, mas era um cadáver maquiado. Já viram o cadáver bonito? Né? Tem gente que é mais bonito quando morre do que quando está vivo. Né? E maquiam tão bem, você olha, nossa, está mais bonito agora do que quando estava vivo. Né? Mas é um cadáver do mesmo jeito. A diferença é que essa apostasia aqui era um cadáver bonito.
As outras apostasias eram cadáveres apodrecidos. Mas tudo era cadáver. Então, aqui nós temos nessa parte, nos versículos 10, 11, 12, 13, nós temos verdades, nós temos proposições que são extraídas daí, lições que são extraídas daí, ligadas a isso. O autor de Hebreus quer desencorajar a apostasia bonitinha. O sair da fé para abraçar o cadáver maquiado. O sair da fé para abraçar a religião falsa, mas bonita. É esse o problema aqui. Então, se vocês olharem aí, no versículo 10, eu fiz uma frase para o versículo 10, ela ficou até maior que o versículo 10. Mas é assim, ó, é que começa sempre igual as frases. Ficou assim, ó. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. Olha o versículo, vê se encaixa. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. Dá para ver isso aí no texto ou não? Ou inventei? Dá para ver no texto isso? Vocês não estão vendo, aí eu vou explicar direitinho como é que essa frase surgiu, porque essa frase está relacionada ao versículo 10. O que é culto levítico? O que é culto levítico? É aquele culto descrito em que livro da Bíblia? Êxodo, Levítico, né? Na lei mosaica. Envolve sacrifícios, envolve ali os sacerdotes da tribo de Levi. Por isso é chamado culto levítico. Era realizado especialmente pelos sacerdotes que eram de que tribo? Tribo de Levi. Então é o culto levítico. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. No culto levítico tinha altar? Tinha. Nós temos um altar? O autor de Hebreus fala que a gente tem. Ele fala, olha, ele fala, possuímos um altar que não tem nada que ver com os levitas, nada. Então, essa é uma lição que vamos ver agora aqui. Segunda lição no versículo 11. Segunda lição. Começa igualzinho. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido numa antiga ilustração. Tem uma ilustração no versículo 11. No versículo 11 tem uma ilustração que é baseada na lei levítica. São orientações levíticas ligadas ao dia da expiação, e dentro dessas orientações tem uma ilustração de uma realidade que não tem nada que ver com o culto levítico. Ok? A gente vai ver isso. Olha lá. Ó. Tem o corpo queimado fora do acampamento. O autor de Hebreus pega essa frasezinha que os animais tinham, né? Ou ainda tem, na época dele, ainda tem o corpo queimado fora do acampamento. Ele pega isso para fazer uma ilustração. Ilustração do quê? Está no versículo 12. No versículo 12, olha lá, por isso, olha a conexão lá. Então, aquela parte final do versículo 11, tem o corpo queimado fora do acampamento, ilustra um outro sacrifício que foi feito fora da cidade. Quem foi sacrificado fora dos muros da cidade? Então, essa determinação do culto levítico é uma antiga ilustração. Ok? Quem é o César? O César da Tasmânia? Ok. Muito bem. Então aí, nós vamos ver isso aí no versículo 11. Agora, terceiro. Aí no versículo 12. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido no fato da crucificação. Aí está no versículo 12. Olha lá. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O autor de Hebreus fala isso aqui
significa que o sacrifício dele não tem nada que ver com o templo judaico. O sacrifício dele não foi no templo. O sacrifício dele foi fora, inclusive, da cidade. Então, o fato da crucificação já mostra um rompimento. Cristo não morreu no templo judaico. O sacrifício supremo de Deus não aconteceu no altar levítico. Gente, olha que legal. Tanta coisa fazer sacrifício lá no templo, né? Não é lá, não. Ele vai sofrer fora da porta, longe do templo. Então, o fato da crucificação mostra que há um rompimento entre o cristão e o antigo judaísmo. E 4, a última lição agora. Estão acompanhando ou não? Estão entendendo tudo que eu estou falando? Está entendendo, Carlos? Tá? Carol está entendendo? Jorcelina está entendendo? Pastor Thomas está entendendo? Ok. Sofia está entendendo? Alão está entendendo? Puf, você está entendendo? Você já está acordado? Tá? Você é neto, avô de 4 na sua casa. Dificilmente você estaria acordado agora, né? Mas é um milagre isso aí. Muito bem. 4, então. A quarta lição no versículo 13. Olha aí, ó. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido nas admoestações dirigidas aos crentes. Quais são as admoestações dirigidas aos crentes? No versículo 13. Saiamos. Saiamos da onde? O que é o arraial? Não é de São João. O que é o arraial aqui? O que é o arraial aqui? Aqui é a cidade. Ele sofreu fora da porta. Então, o que eu faço então? Eu saio do arraial. Eu saio da cidade. Eu saio de Jerusalém. E eu vou até onde? Olha o texto, não olha para mim. Eu vou até onde? Eu vou a Ele. Eu vou a Ele. Eu vou a Ele onde? Dentro de Jerusalém e do templo? Não tem nada que ver você com o templo. Você vai a Ele fora do arraial judaico. Você sai e vai a Ele. O que significa ir a Ele? Eu só vou explicar daqui a uns dias, né? Que não vai dar tempo de explicar. Mas olha só, levando o quê? O seu o que é vitupério? Vitupério, se eu tivesse um menino, um filho, ia chamar Vitupério. Ele devia ser Vito, por isso que Deus não deu, né? O que é vitupério? Humilhação. Saiamos. Olha, ele sofreu lá fora. Não vamos ficar aqui dentro? Aqui é o templo judaico. Ele sofreu lá fora. Eu vou ficar no templo judaico? Não, eu vou até ele. Lá fora também. Eu saio. Tchau, templo. Tchau. Vou embora. Tchau, templo. Eu vou embora. Não tenho mais conexão com o templo. E ao sair do templo, o que acontece? Eu sofro o quê? Humilhação, vergonha. Tudo bem? Tudo bem? Não tem pompa lá fora. A pompa está aqui dentro. Não tem grandeza lá fora. A grandeza está aqui dentro. Eu saio e vou até ele. E lá fora eu sou humilhado, envergonhado. Tudo bem para vocês? Sim. Tudo bem? Então, tchau, templo. Vou embora. Eu vou a ele. É o que me interessa. Agora, se eu ficar, eu deixo quem para fora? Ele. Isso é o quê? Apostasia. O que é a resposta sempre? Apostasia. Eu virei as costas para ele. Eu apostatei, o abandonei. Agora, aqui tem pompa, tem glória. Aqui, nossa, que bonita essas pedras, esse culto maravilhoso, essas cerimônias todas, lindo. Aqui não tem vitupério. Aqui não tem vitupério. Vitupério tem lá fora. Então, o autor de Hebreus fala, olha, realmente, lá fora tem vitupério. Mas é lá que ele está, não é aqui dentro. Muito legal esse texto, não é? Meu Deus, que textaço! Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conhecer esse texto agora. Conhecer devagarinho, né? Os pedacinhos dele. E agora já sabe tudo já sobre ele. Vocês podem até falar sobre ele amanhã, no seu trabalho, com quem vocês quiserem. Mas nós vamos conhecer melhor os pedacinhos dele, para entendermos os seus detalhes.
os pontinhos mais nitidamente, né? Mais nitidamente. Tudo bem até aqui? Que legal, né? Nossa, é muito lindo isso aqui. Esse texto aqui, especialmente o versículo 13, é um dos versículos que eu acho mais bonitos na Bíblia. Acho muito bonito. Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu acho lindo demais. E não tem nenhum hino que fala sobre isso, né? Tem, Daniel? Não tem, né? Não tem, né? Talvez seja porque vitupério não rima com nada, será? Vitupério, não sei. O que rima com vitupério? Não sei. Difícil. Mas não tem nenhum hino que fala sobre isso. Não tem. E é um versículo lindíssimo, muito lindo. E desafiador. São admoestações dirigidas a nós. É muito bonito isso. O cristianismo é muito rico. E esse é um dos exemplos de riqueza do cristianismo. Muito bem. Vamos então ver a lição número 1, que está baseada no versículo 10. Vamos olhar? Vamos olhar? Dá tempo da gente ver, né? Com calminha. Veja aí. Então, a lição número 1 é: o rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. Bom, para nós entendermos tudo isso, é necessário lembrar que o autor de Hebreus, conforme nós podemos deduzir do versículo 11, olha o versículo 11. Estão lendo? Leiam silenciosamente o versículo 11. Olha lá. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Esse versículo está descrevendo um ato cultual judaico. Esse ato cultual judaico se encaixa perfeitamente naquilo que é estabelecido em Levítico capítulo 16. E sabem sobre o que Levítico 16 trata? Levítico 16 trata do dia da expiação, que nós conhecemos, já ficou até famoso na língua hebraica, como Yom Kippur. Então, todo esse texto que está aqui, conforme nós deduzimos a partir do versículo 11, todo esse texto tem como pano de fundo, na mente do escritor, o dia da expiação, o Yom Kippur. E o Yom Kippur é descrito, as cerimônias do Yom Kippur são descritas em Levítico 16. Então, a partir disso, nós podemos entender melhor o que vai ser dito aqui. O que o escritor tem em mente? O Yom Kippur. O Yom Kippur, o dia da expiação, até hoje os judeus celebram, esse ano vai cair no dia 24 de setembro. É 10 dias depois do Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? O Ano Novo Judaico. O Ano Novo Judaico chama Rosh Hashanah. 10 dias depois do Rosh Hashanah, aí tem o Yom Kippur. Nesse ano cai, dia 24, passagem para o dia 25 de setembro. Então, quando o autor de Hebreus escreveu esse texto, ele estava pensando no Yom Kippur. Então ele fala, olha, Cristo morreu fora da porta. Olha, no Yom Kippur isso acontecia também. As carnes dos animais eram queimadas fora da porta. Então ele tem o Yom Kippur na cabeça. Muito bem, então tendo isso aí em mente, vamos então olhar agora para o versículo. Olha como o versículo foi composto. Diz assim: possuímos um altar. Começa assim. E aí a pergunta que surge é a seguinte: que altar é esse que nós possuímos? Oi? O altar é o nosso coração. Os que ministram no tabernáculo não podem comer o nosso coração. Pode? Não, né? Acho que coração, Graciete, não vai encaixar aqui não. Até porque o texto não fala muito sobre o nosso coração, né? A passagem não trata sobre o nosso coração. O que é o altar?
A nova aliança é o altar. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Tem a ver com a nova aliança, mas ele está focalizando num detalhezinho dela. O que é um altar? O que acontece em cima de um altar? Um sacrifício. Que altar é esse então, que nós temos? Parece que esse altar é a cruz. Tanto pode ser a cruz, e o maior candidato é a cruz, porque no versículo 12, ele fala sobre, indiretamente, né? Ele fala sobre a cruz de Cristo. Olha o 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, ele tem a cruz na cabeça. Então, parece que o altar que nós temos é a cruz. Nesse altar que é a cruz, Cristo foi sacrificado. Ok? Agora, é interessante. Quando ele fala sobre o altar, ele não pensa só no altar em si. Ele pensa também no que está colocado sobre o altar. Como é que eu sei que ele pensa também no que está colocado sobre o altar? Como é que eu sei? Porque fala sobre comer. Então, o autor de Hebreus está pensando na cruz de Cristo e no próprio Cristo crucificado. Então, quando ele fala nós temos um altar, ele está pensando na cruz e pensando naquele que está fixado nessa cruz. A cruz é um altar. Quem está sobre ela? Jesus. Os levitas tinham um altar. O que estava sobre o altar deles? Um animal, um bichinho lá, né? Nós temos o altar também. Esse altar é a cruz. E quem está sobre esse altar? Jesus, o nosso Salvador. Nós temos esse altar. Esse altar é o altar cristão. Agora, notem a sequência. Olha só que estranho vem agora. Fala assim, do qual não tem direito de comer. É interessante aqui. Aqui está dizendo que os que ministram no tabernáculo, quem são? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas ali nomeados para os seus devidos turnos. O texto fala que eles não têm direito de comer desse altar. Agora, note bem. Se você olhar, Isaac vai procurar lá para a gente, Levítico 16, vamos olhar como que era, o que acontecia com o que era colocado sobre o altar dos judeus no Yom Kippur. Vamos olhar. Veja lá, Levítico 16, Isaac abra lá, Levítico 16, está aí o dia da expiação, Yom Kippur. Veja o versículo 23, Isaac, 23. É já o finalzinho das determinações. Depois, na sua casa, leia o capítulo todo, porque o capítulo todo explica como eram os processos todos ali de oferta de sacrifícios naqueles dias, no dia de Yom Kippur. Olha o que fala aqui, ó. Aqui, o estabelecimento, é a ordem para a realização do primeiro Yom Kippur. Olha o que fala. Depois, Arão, quem é Arão? Irmão de Moisés, que era o quê? Ele era sumo sacerdote. Olha o que ele faz no dia da expiação. Aqui o finalzinho já. Depois Arão virá a tenda da congregação, o tabernáculo, aquele templo móvel. O templo fixo só foi construído depois dos dias de Salomão. Aqui o templo ainda é portátil, é um templo móvel. Depois Arão virá a tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Olha o ritual, hein? Tirava aquelas roupas, removia aquilo tudo e olha lá. 24. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, que era o compartimento antes do Santo dos Santos. Tinha 2 compartimentos internos no tabernáculo. O lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Ele banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto. Ele sai para onde? Ele sai para o pátio do tabernáculo.
E o que havia quem sabe o que havia no pátio do tabernáculo? O altar. Que altar? Tinha 2 altares no templo. Era o altar para o abatimento, era o altar de bronze. Tinha o altar de ouro que ficava no lugar santo, e aqui é o altar de bronze no centro do pátio ali do tabernáculo. E ali era um altar gigante, enorme. E ali então ele faria o quê? O que é chamado ali? Ele faria o seu holocausto. O seu holocausto para ele e o holocausto do povo. E fará expiação por si e pelo povo. Pergunta, o que é holocausto? Queimaria as ofertas. Mas por que chama holocausto? É sacrifício. Ó, o pastor Thomas respondeu. Fala bem alto, pastor Thomas. Queima tudo. Holocausto. Você queima tudo. Come o quê? Cinza. Nada. Queima tudo. Era diferente de outros sacrifícios. Tem sacrifícios no altar que não eram holocaustos. Holos no grego, holocausto no hebraico, é grego. Holos significa tudo. Então, aí o restante da palavrinha, né? A gente até tem alguma conexão com o português, né? Cauterizar, né? Cauterizar, né? De queimar, né? De queimar, né? Então, holocausto, tudo queimado. Queima tudo, vira cinza. Existiam outros sacrifícios que não eram assim. A pessoa queimava só o quê? Só as vísceras e fazia o que com a carne? Mandava pau na picanha. Podia comer. E o sacerdote? Comia junto. Mas esse não era o holocausto. Era o sacrifício, os sacrifícios ali pacíficos, normais. Havia também ofertas de cereais. Aí eles ofereciam ali uma parte, o restante, a carne, ficava para os levitas e para o próprio ofertante também, que podia comer também. Então isso não era holocausto. Agora aqui no dia da expiação era tudo, holocausto, queimar tudo. Eles não comiam nada. E aí continua. Oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Ok, não é muita novidade, então está especificando, está queimando tudo. Agora o 26. E aquele que tiver levado bode emissário... meu Deus, vocês têm que ler o capítulo inteiro. Porque nesse dia tinha 2 bodes. Um bode era sacrificado. O outro bode, o sacerdote orava com as mãos em cima dele e soltava ele no deserto. E mandava ele embora. Era como se o bode estivesse levando embora os pecados. Porque era um símbolo de Cristo, carregando e levando embora os nossos pecados. Tem uma seita, o adventismo fala que esse bode era o diabo que levou nossos pecados. Então, e fala que não é seita, mas sai daqui, né? Enfim, mas o fato é que havia esse simbolismo. 2 bodes, sorteava. O bode ficava torcendo, ai meu Deus, né? Que bode que eu vou ser? Eu vou ser o bode emissário ou vou ser o bode queimado? Eu não sei. O bode ficava lá na torcida, né? Torcendo. Quem mais orava no dia da expiação era o bode. Enfim, fazia oração, com a mão em cima da cabeça do bode, esse é o bode emissário, caiu a sorte sobre ele, vai para o deserto o bode. E o que vai acontecer com ele? Eu não tenho a menor ideia, porque o texto não fala. Só fala que ele vai para o deserto e fica lá. Deve morrer, porque, né? E um bode sozinho no deserto, né? Até eu sozinho no deserto eu morro, imagina um bode. Oi? Morre de fome, ou as feras, né? Talvez peguem, né? Mas enfim, vai embora bode, né? Leva os pecados embora daqui. Então era assim que funcionava, era um simbolismo. O homem que tiver levado bode emissário, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Ok? Volta ali para o espaço onde estão convivendo ali o povo judeu no deserto, o arraial das tribos. 27. Mas o novilho e o bode, olha o bode azarado lá. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, o outro bode e o novilho do sacerdote, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, o sangue era trazido para dentro e fazia expiação lá no Santo dos Santos. Serão levados fora do arraial. Olha o autor de Hebreus aí, ó. Ele pegou esse texto. Serão levados fora do arraial. E as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Queimou a gordura, agora queima tudo.
É um holocausto, versículo 28, aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Sobrou o que do bode? Nada. A lembrança do bode, né? E do novilho também. Então, tudo queimado. Pergunta. Volta para Hebreus agora. Pergunta importante. Pergunta importante agora que nós sabemos o que acontecia no Yom Kippur. Pergunta importante. O sacerdote levita e o povo debaixo do sacerdócio levítico, podiam comer do altar deles. Vou repetir a pergunta. O sacerdote levita e o povo debaixo do sacerdócio levítico podiam comer do altar deles? Resposta. Podia? Comia o quê? O que eles comiam? Fala para mim. Eles podiam comer ou não podiam comer? Por que não? Porque era um? Meu Deus, gente, demorou, hein? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão distraídos, né? Não estou ensinando direito. Vocês estão distraídos. Fiquei frustrado agora. Eu pensei que... Não, eu perguntei errado. Se eu pergunto certo, o André fala apostasia. Quase ele falou. Ele ia falar apostasia, eu não deixei. Olha, presta atenção na pergunta. Presta atenção na pergunta. O sacerdote levita e o povo Israel, debaixo desse sacerdócio levítico, eles podiam comer o que era oferecido no altar deles? Por que não? Porque era um holocausto. Você vai comer cinza. Você deixa comer cinza? Você come cinza quando você faz churrasco? Você come cinza quando faz churrasco, Puff? Não. Não sobra nada. É cinza. Não tem que comer. Haroldo, você já comeu cinza? Não. Não dá para comer. Então, eles podiam comer o animal? Não. Agora a pergunta. Do nosso altar, eles podem comer? Meu Deus, vocês não estão... Olha o versículo 10. Do nosso altar eles podem comer? Não. De que altar eles podem comer? O que sobrou para esses coitados? Eles não podem comer de altar nenhum. Do deles, porque era o holocausto. Do nosso, porque o autor fala aqui, eles não têm direito de comer do nosso altar. Meu Deus, que desgraça. Tanto altar e não come nada. Né? Tanta churrasqueira e o cara sai com fome. Ou seja, esses aqui, debaixo do culto levítico, ficam como? Não são nutridos. Acertou, ficam com fome. O altar deles alimenta? Não. O altar nosso os alimenta? Não. Agora e a gente? Nós temos algum altar? Temos, está falando aqui. Nós temos direito de comer do altar deles? Não, porque nem sobra nada, é tudo queimado. Mas nós temos um altar, e esse altar que é nosso, desse nós podemos comer. Eles não podem comer nem do deles e nem do nosso. Nós podemos comer do nosso altar. Quem tem mais privilégio? Quem não passa fome? Quem é nutrido, fortalecido? Quem é satisfeito? Nós. É nós. Você é corintiano, né? Não? Você falou é nós. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Essa é uma lição importantíssima presente aqui. O autor de Hebreus, quando nós lemos, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, dá a impressão que eles têm direito de comer do altar deles, não dá a impressão? Dá essa impressão. Ah, mas eles comem do deles. Ou seja, não tem nada para vocês. Não tem comida para vocês. O culto levítico não vai te alimentar. O cerimonialismo judaico não vai te alimentar. Nada. Se vocês não passarem para cá, vocês não vão ter o quê? O que comer. Não vão ter alimento. Gente, olha isso.
toda aquela pompa, né? Toda aquela grandeza, e saíam com fome. Não tinha o que comer. Vazio, saiu com vazio. Vai naquele baita restaurante, né? Senta, e o que tem no prato? Nada. Restaurante bonito, né? Orquestra, todos de paletó e gravata, gravatinha borboleta, né? E aquela banda tocando bonito, ilustres bonitos. Aí chega o garçom e bota o prato na sua frente. O que tem no prato? Nada. Ah, mas é bonito isso aqui, né? Vai, come agora, lambe isso aí agora. Não tem nada aqui para nós. Isso aqui não mata a nossa fome. Isso aqui não mata a nossa sede. Toda essa religiosidade, todo esse legalismo, todas essas cerimônias, nada disso mata a fome que há no coração da gente. Agora, nós temos um outro altar. Nós temos. E esse, dele a gente pode comer bastante e ter satisfação. Agora, note bem, fica um probleminha aqui. Que eu não sei direito como resolver. Talvez vocês possam me ajudar. Tá? A pergunta é a seguinte, que surge aqui, o autor de Hebreus parece não falar. Mas acho que vocês podem, talvez pelo conhecimento bíblico que vocês têm, vocês podem ajudar a compor a resposta que talvez estivesse na mente do escritor. A pergunta é a seguinte, como alguém come do altar da cruz? Isso não é explicado aqui. Jesus é o pão da vida. Como alguém come? Como alguém come? O pastor Thomas está falando de João 6. Assim, nessa época aqui, do autor de Hebreus, certamente o Evangelho de João não tinha sido escrito ainda. Mas as coisas que Jesus disse em João 6 já tinham sido ditas. E certamente já circulavam ali entre os cristãos. Então, é possível que a ideia de comer desse altar tenha algo a ver com essa tradição do ensino de Jesus sobre ele ser o pão da vida. Agora, existe uma pequena possibilidade, ali no versículo 13, quando ele fala, saiamos, pois, portanto, saiamos a ele. Nós temos um altar que nós podemos comer, portanto, saiamos a ele. Pode ser que o versículo 13 seja uma indicação do que é comer. Comer seria o quê? Ir a ele. Comer seria... O que cai aonde? Em João 6. Cai em João 6. Então, tá bom. Então, assim, olha, existem altares. Existe um altar judaico e existe um altar cristão. O altar judaico alimenta quem? Ninguém. E o altar cristão? O altar cristão nos alimenta. Como nós comemos? Então, um dos indícios está aqui, saiamos, pois, a ele. E aí nós comemos. Vamos olhar João 6. Está quase na hora de acabar. Olha aí, João 6. Isaac, abra em João 6, do 47 em diante. É muito lindo isso. E pode ser que a tradição dessa história, desse discurso, já estivesse circulando já fazia algum tempo já. Né? Vamos então ver o que diz, porque é muito interessante isso aqui. Isso aqui é importante por quê? Porque, gente, o nome disso aqui, comer, sabe o que é? Sabe o que é comer e se sentir satisfeito? Sabe o que é isso? Sabe qual é outro nome disso? Quer que eu fale outro nome disso? Felicidade. Sabe o que é comer e se sentir satisfeito? Sabe qual é o nome disso, o nome popular disso? É felicidade. Como eu posso ter o meu coração alimentado? Como eu posso ter a minha alma alimentada? Como eu posso ter dentro de mim satisfação, ser feliz? Como? Comendo. O meu coração tem fome, eu tenho que dar alimento para ele. Como é que eu alimento o meu coração? E aqui então nós temos a receita disso. O mundo não sabe, o mundo acha que isso aqui vai matá-lo de angústia. É o contrário.
Isso aqui é que vai trazer a felicidade. Quem está me chamando? Simone? Ah, esqueceu? Quando você lembrar, você me chama de novo. Desculpa que eu não parei na hora. João 6. Vai lá, está aí, é 47. Olha lá, 47. Veja aí. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tudo bem? Isso é. Creu em Jesus, tem a vida eterna. Só isso? É pouco, né? Vai ter mais coisa. Além de ter a vida eterna, tem mais coisa. Olha só. Eu sou o pão da vida. É o pão vivo. Ele está dizendo que ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo e, consequentemente, ele é o pão que concede vida. Mas vida a gente já tem. Mas é uma vida abundante. É uma vida vibrante, é uma vida de satisfação. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este, falando dele, é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É o corpo dele sacrificado, sobre o altar da cruz. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meu Deus, olha isso. Como é que se explica isso? Já vai aparecer a explicação. Continuando. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. E como eu faço para comer? Como eu faço para comer esse pão? Olha, tem uma dica no versículo 32. Vai no 32. Isaac, olha o 32 o que fala. 32. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu, que é Ele, né, Jesus, e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Para aqui. Agora, olha o versículo e descobre como a pessoa come. O que vem a mim faz o quê? Come. E agora olha o versículo e descobre como é que você bebe. O que crê faz o quê? Bebe. Então tem o pão da vida eterna, sobre o altar da cruz. Esse altar é o único altar que existe que alimenta. É o único alimento. Como eu como e como eu bebo. Simples. Quando eu vou até Ele, eu como. Aí eu creio nele, eu bebo. E aí eu tenho o quê? A vida eterna. Tenho satisfação no meu coração faminto. Deixa de ser um coração faminto. Acaba a fome, acaba a sede. E além disso, eu passo a ter a vida eterna. Quem já comeu do único altar que alimenta? Levanta a mão. Ai, amém. Amém. É isso aí. Eu já comi. Nunca mais eu tive fome. Nunca mais. Nunca mais tive sede. Eu fui e criei. Quando eu fui, eu comi. Quando eu criei, eu bebi. Nunca mais eu tive fome. Nunca mais eu tive sede. Nunca mais.
Chego em casa, gordo. De noite, durmo gordo. Acordo de manhã, gordo, satisfeito. Porque eu fui até ele e criei nele. Eu comi e eu bebi. Nunca mais tive fome, nunca mais tive sede. A cruz é o único altar que alimenta. Único. Qualquer outro altar que existe, não tem nada lá para comer. A cruz é o único altar que alimenta. Se alguém rejeita a cruz, vai morrer eternamente e vai ter fome até o fim aqui nesta vida. E fome e sede no coração. Não tem jeito. Tudo bem? Que versículo extraordinário, hein? Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Olha isso aqui. Falamos uma hora quase. Sobre essa linha só aí. Esse versículo só aí. Olha quanta coisa rica existe aí. E vamos continuar. Vamos continuar. Vimos o versículo 10. Na semana que vem vamos ver a outra lição. São quantas lições? 4 lições. Então, a pergunta é a seguinte: vale a pena virar as costas para a cruz? Só se o hebreu fosse muito anta, depois de uma dessa, né, para abandonar a verdade. Para que eu vou para um altar que não alimenta? Se o meu altar me dá alimento completo, satisfação plena. Não faz o menor sentido. Muito bem, então vamos orar agora, encerrando. Todo mundo entendeu tudo? Todo mundo entendeu tudo? Está claro isso? Né? Lições preciosíssimas, né? Lições lindíssimas. E vamos orar agora pedindo o quê? Agora, diante do que falamos, nós vamos orar pedindo o quê? Agradecer. Por quê? Agradecer pelo quê? A Simone falou, vamos agradecer. Agradecer pelo quê? Pelo quê? Pelos aniversários dos pastores. Ah, pelos aniversários dos pastores. Muito bem, vamos orar pelos aniversários dos pastores. Não sei qual a relação, mas vamos orar pelo aniversário dos pastores. Os pastores estão gordos, tá certo. Se alimentaram demais. Né? Tá bom, vamos orar por isso, mas a Simone falou, vamos agradecer pelo quê? Pelo alimento que recebemos. Pelo alimento que recebemos. O que mais, Sofia? Pelo sacrifício dele, que é o quê? É um alimento. Não é um holocausto. Não é um holocausto no sentido, né, que o autor de Hebreus menciona lá. É um sacrifício do qual eu posso me alimentar. Eternamente. Eternamente. O que mais podemos dizer ao Senhor agora, nessa oração final? 1000 vezes obrigado. 1000 vezes obrigado. Já pensou? Como que é a vida do homem com fome neste mundo? É uma desgraça, meu Deus. Vocês conhecem pessoas com fome? No coração? É uma desgraça. Meu Deus, é uma desgraça. É fome no coração. Ele pode ir onde ele quiser. Não tem comida para o coração. Não existe neste mundo comida para o coração. Não tem. Não tem. Ele passa a vida toda faminto e não sabe o que fazer, desesperado. E nós sabemos, nós temos um altar do qual podemos comer. Brenda, você falou o quê? Para que não voltemos ao arraial. Para que nunca abandonemos o arraial. Não, para que não voltemos para o arraial. Saímos fora do arraial. Né? E sejamos fiéis a Ele, sempre ali juntos dEle. Né? Tendo comunhão íntima com Ele sempre, fiéis a Ele. Muito importante isso tudo. Então vamos orar agradecendo por essas coisas? Vamos. Senhor Deus, muito obrigado por essas lições tão preciosas, ó Deus. Que riquezas nós temos aqui nessas duas linhas, essas duas pequenas linhas. Santo Pai, o culto levítico nunca alimentou ninguém, eram apenas sombras. Sombras que apontavam para realidades muito mais profundas e eternas. Mas aquele povo não entendeu essas coisas e se apegou às sombras. E com isso, como ninguém pode se alimentar de sombras, viveram com fome, e muitos deles ainda vivem com fome, apegados aos seus rituais e às suas crendices. Mas nós, ó Deus, temos um altar do qual podemos comer. E, de fato, a cruz de Cristo, o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali, por meio da fé nele, por meio de nos achegarmos a Ele e crermos nele, por meio disso nós comemos e bebemos. Nós temos um banquete na cruz, ó Deus. Temos um banquete rico na cruz. E esse alimento, esse pão que nos é dado nesse banquete gigantesco, esse banquete santo, nesse altar sublime, esse alimento nos dá vida eterna. Muito obrigado por isso. Senhor, nós somos crentes. Ó Deus, ajuda-nos a
a acolher essas verdades sacrossantas e a vivermos de modo digno delas, ó Deus. Não permita que vivamos como o mundo lá fora. Ó Senhor, quanta vergonha nós devemos sentir quando nos igualamos às pessoas lá de fora. Quanta vergonha, ó Deus. Ajuda-nos para que sejamos homens e mulheres com um procedimento santificado pelo Senhor, sabendo que o Senhor, na sua graça, nos deu desse alimento precioso, matou a nossa fome e nos dá a vida eterna. Louvamos o seu nome por isso e queremos andar de conformidade com a nova vida que o Senhor nos dá por meio desse sacrifício. Abençoa-nos, Senhor, e aceita o nosso louvor de todo o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, da apostasia. Livra-nos sequer do pensamento de abandonarmos o Senhor. Livra-nos disso. Que sejamos fiéis sempre, mesmo debaixo de humilhação, de vergonha, de vitupério, que permaneçamos sempre fiéis, porque é só o Senhor que tem o pão que nos alimenta. Ó Deus, queremos agradecer pelos pastores que fazem aniversário nesse mês. Muito obrigado pela vida deles, que o Senhor os preserve e os guarde. E pedimos que agora o Senhor nos leve em segurança para casa, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, fazendo com que encontremos os nossos queridos e as nossas coisas, tudo em paz e em ordem. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos, estando conosco, até a nossa próxima reunião. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.